Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar de dinheiro, din-din, faz-me rir, ou como quer que você queira chamar. Seja bem-vindo você que está assistindo aqui pelo Instagram, depois da terça-feira, seja bem-vindo você que está assistindo pelo YouTube e tô aguardando aqui o pessoal chegar, minha convidada daqui a pouquinho já tá chegando aqui também. Deixar os minutinhos para as pessoas entrarem para a gente poder começar o nosso bate-papo. Lembrando que a gente está fazendo essas lives todas as terças-feiras, ao vivo no Instagram, às 20 horas, tá? Então, você que quer participar, quer estar ao vivo aqui com a gente, deixa na agenda toda terça, às 20 horas. A minha convidada já está na área, então vou apresentá-la para vocês e já convido ela aqui para começar o nosso bate-papo. Bom, como eu falei, nós vamos falar aí de dinheiro, do din-din, do faz-me rir. E a minha convidada é a Juliana Ashkar. Ela é engenheira de formação, trabalhou por 10 anos no mundo corporativo em gestão de processos, em gestão de projetos, processos e planejamento e a partir de 2018 iniciou uma transição de carreira para a área de educação e planejamento financeiro. Ela possui especialização em educação e terapia financeira, planejadora financeira certificada CFP. Atualmente trabalha com mentorias individuais para casais e palestras para empresas. Seu diferencial? Humanização e simplificação das finanças e investimentos. Juliana, vem. Atenção. Atenção. Cadê Juliana? Atenção. Vê? Foi? No meio do mato, hein? Eu não tô te vendo. Ah, aí. Deixa eu ver. Agora chegou. Foi? Agora foi. Eu tô te vendo meio embaçada. Ah, vamos ver então. Peraí. Vamos ver se dá uma estabilizada aqui. Tá bom. Melhorou? Ainda não. Eu ainda tô te vendo embaçada. Será que sou eu? Ah, deixa eu ver. Vou tentar trocar o Wi-Fi, porque tem duas redes aqui. Ah, já tá melhorando aí a resolução. Atenção. Ih, a Ju caiu. Peraí, atenção. Ju, a Ju entrou. Ju, você entrou de novo? Ih, caiu. Peraí que eu vou começar de novo. Aí, peraí. Ju. Ó, Ju, vou tentar de novo aqui. Vamos ver. Atenção. Ó, Gil, vamos ver se agora vai. Foi? Agora foi. Ah, que bom. Tinha um outro Wi-Fi aqui, tá melhor do que o primeiro. Ah, mas quem sabe faz ao vivo, né, Gil? Se a gente não tiver um teminha de conexão, não é uma entrevista online, né? Sim, não, e eu ainda estou no meio do mato, né? Então isso dá uma Ah, emoção a então é mais. isso. Tá certo. Bom, seja bem-vinda a esta live maravilhosa. Obrigada. Bom, o pessoal vai começar a chegar, né? Então vamos conversar, porque quem está assistindo depois da terça-feira quer que o papo comece logo. Então, Ju, para a gente poder começar, a primeira pergunta que eu tenho é: por que que você decidiu deixar o mundo corporativo para ir para a área financeira? Olha, na verdade, eu comecei, né, a me interessar pela área financeira assim quando eu entrei numa empresa onde eu construí carreira aí, que era uma consultoria de engenharia. E aí foi quando eu tinha um dinheirinho na poupança, migrei para o Tesouro Direto e aí comecei a estudar, né, sobre investimentos, educação financeira e estudava, claro, né, para aplicar para mim, né? E aí eu fazia muito isso e isso era o meu hobby, né? E aí quando foi um momento, aí vivi uma transformação pessoal em vários sentidos e aí eu fiz um curso também de especialização em educação e terapia financeira. E aí eu me apaixonei e falei, nossa, isso pode ser uma profissão. E o tema educação financeira estava aquecendo, né, no Brasil, com Gustavo Cerbasi, Natália Arcuri. E aí eu comecei a atender pessoas em paralelo, vi que estava dando certo, que, né, gostava muito daquilo, e aí falei,
vou arriscar. Juntou com outras situações aí também, eu falei, bom, acredito que posso fazer esse passo aí e ver no que dá. E tem dado certo desde então. E desde 2018, certo? 2018 foi quando eu pedi demissão, né? E aí eu fiquei 6 meses, porque eu tinha uma equipe, né? Então eu pedi, a gente acordou 6 meses para eu ficar ainda na empresa, até para fazer uma transição da equipe e tudo mais. E aí eu saí em março de 2019, definitivo. Ah, muito bom. E aí, Ju, até agora já começando a falar um pouquinho, né? Já trazer alguns conceitos e tudo mais. Qual que foi o papel da sua reserva financeira, né? Não necessariamente só a de emergência, mas para essa tomada de decisão de mudança de carreira, né? Porque até o que a gente comentou na nossa pré-entrevista, muita gente tem Sim. esse interesse de mudar de carreira, de fazer alguma outra coisa, mas não necessariamente tem essa preparação financeira para tal, né? Então, como que foi no seu caso, já dando o seu exemplo pessoal? Como eu já investi há um tempo, né? Então eu tinha uma reserva bem rechonchuda, né? E isso me permitiu fazer uma transição de uma forma muito tranquila. Mas o que eu sempre comento com as pessoas é de não fazer, né? Não que não fazer, é tudo uma questão de risco, é uma gestão de risco. Então, se você fizer com 3 meses, por exemplo, de reserva, que 3 meses, né? 3 meses das suas despesas, né? Então, sei lá, você gasta R$ 5.000 por mês, você vai fazer uma transição com 15 mil. A questão é que você vai correr mais risco. Qualquer coisinha que não acontecer conforme esperado, você corre o risco de voltar tudo para trás e já desistir do seu objetivo. Sim. Agora, 6 meses, eu acho que é o mínimo para você dar uma respirada. Quer fazer de uma forma mais tranquila? 1 ano, né? Eu acho que é bem aí um equilíbrio legal, né? Não precisa também ser algo de 5 anos. 1 ano eu acho que é uma reserva confortável. Para quem tem muito medo, aí vai ter que juntar um pouco mais. Não é? Aí pelo menos uns 2 anos aí para se segurar, né? Exatamente. E para quem também é muito arrojado, eu não indico menos de 6 meses, porque senão qualquer pandemia que acontece, né? E você faz uma transição, muitas pessoas fizeram uma transição muito próximo do período da pandemia. E aí a gente viu, né, que assustou todo mundo, enfim. E aí, às vezes, você pode bobear e, né, voltar a uma estaca que a gente não quer que aconteça, né? Então, a Não, reserva para mim perfeito. foi essencial. E eu fiz muita Essencial. conta também, viu? Ah, Fiz projeção, se der errado, se der, isso é uma outra dica. Sempre procurar fazer 3 cenários. Um pessimista, tipo, se der muita coisa errado, o que vai acontecer? Um moderado, né? E um otimista. E aí é legal você ficar do moderado para pessimista, pelo menos no começo. Né? Eu acho que ajuda também para fazer uma transição sustentável, digamos assim. Com certeza. Não, e aí para o pessoal que está chegando aqui, a gente está falando com a Ju, né, a Juliana Ashker, que a gente vai fazer um bate-papo sobre paz financeiro, pelo menos o que a gente precisa conhecer, né, Ju, para ter o mínimo de paz financeira. Então, vocês que já Sim. estão aqui, se tiver alguém que você recomenda muito ouvir sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, já vai na setinha, no aviãozinho e já encaminha para aproveitar aqui a Ju, que depois dá para fazer perguntas ao vivo aqui para ela também. E Ju, Isso aí. você até comentou da Natália Arcuri, e eu li na semana passada o livro Me Poupe dela. E me surpreendi, Sim. eu não imaginava, achei um livro muito bom. Eu li o Pai Rico, Pai Pobre, e logo depois eu li o dela e assim, tô com a minha cabeça fervendo com várias dicas que ela deu. E ela fala muito do termo dinheirofobia, que existe, né, no Brasil, que a gente tem muita dificuldade para falar sobre dinheiro. E aí a minha dúvida com você, fazendo uma relação com o que você estudou de terapia financeira, tem alguma conexão com isso? Tem, né? A educação financeira, assim como a economia, por exemplo, não é uma ciência exata. Né? A economia é uma ciência humana, né? E a educação financeira também é uma ciência comportamental, né? Então, tudo que a gente ouviu, né, dos nossos pais, os exemplos, né, traumas financeiros, é muito comum, às vezes, sei lá, uma família que era muito rica quebrou, então isso pode gerar um trauma financeiro, né, nos filhos, netos, e assim vai. Ou o contrário também, né, enfim, pais muito endividados, ou
pais que tinham dinheiro, mas são desorganizados, enfim. Uhum. Então, isso vai criando vários bloqueios, né? E aí a gente também entra num aspecto que no Brasil, e tem até um viés até voltado com um pouco de religião, catolicismo, né? De ter uma questão com dinheiro também, e a gente fala muito pouco, né? Ninguém chega numa mesa de bar, a gente fala de morte, a gente fala de política, de time de futebol, mas ninguém pergunta, oh, então, e aí, quanto que você gasta por mês? O seu cartão, né? Como que você organiza seu cartão? Ninguém fala. E aí fica um assunto meio nebuloso, né? E junta com essas questões, né, de família e tudo mais. E, além disso, nós sermos seres humanos, né, com emoções e etc., aí fica uma nuvem preta que ninguém quer mexer nela, né, e causa aí a dinheirofobia, que na minha visão, todo mundo sai perdendo, né? Tanto as pessoas que estão super organizadas financeiramente, elas perdem uma chance de ajudar o outro, que é uma das melhores formas de você aprender. E aquela Sim. pessoa que precisa de ajuda, quando ela não fala também, ela sofre sozinha, Uhum. né? Então eu acho que a gente precisa, já melhoramos muito, eu acho, no Brasil, a nossa geração já está, né, evoluindo bastante, mas temos um caminho aí a percorrer. Exatamente. Não, eu também acho. Acho que. E até esses nomes, né? Por exemplo, a própria Natália Arcuri falando, né? E outros tantos nomes que estão trazendo de uma forma mais simples, talvez, os conceitos Sim. importantes, né? Sobre investimento, sobre a reserva de emergência. E aí, até no livro, ela dava o exemplo de uma moça que trabalhava com ela, que ela foi contando, né? Quais foram os pontos de virada na vida dela. E que era a moça que trabalhava na casa dela, que estava muito preocupada porque ela não sabia como que ia pagar um tênis de R$ 800 que ela tinha comprado para a filha, tinha parcelado esse tênis. E ela ganhava, na época, R$ 600 por mês. Então, assim, essa relação, né, vai pondo na parcela, também é muito Brasil isso, não é, Ju? Tipo, vai parcelando, daqui a pouco você tem, tipo, umas 10 parcelas somadas no seu Não, cartão. até pra você ter uma noção, nos Estados Unidos, você não tem parcelamento de cartão. Não dá para você fazer uma compra parcelada. Isso é muito aqui no Brasil, né? Ah, é? E você não consegue. Você pode usar o cartão de crédito, mas você não tem parcelamento, né? E você vai numa loja, tudo, não existe isso de parcelar, né? E aqui no Brasil é assim, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque a gente já tem uma população aí que é mais de 65% das pessoas estão endividadas, e aí o cartão de crédito, ele não é que ele é o vilão, mas ele facilita um pouco quando uma pessoa está desorganizada, né? Ele vai, né? Ele vai indo. E é um dos maiores juros que tem. Então tem que tomar cuidado, porque a gente tem muitas tentações, né? E aí, se a gente não está alerta e tem uma linha, né, um plano, a gente vai indo, né? Deixa a vida me levar e aí a vida leva. Não, sem dúvidas. E aí, só mais um último comentário também, que aí falando do livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala muito sobre, né, a necessidade de se colocar educação, de se investir em conhecimento financeiro, que você até vai separar para a gente daqui a pouco, falar uns livros aí que você vai recomendar. E aí ele falava o quanto que ele já foi criticado pelas pessoas porque ele ia pagar um seminário para, sei lá, um seminário sobre imóveis ou sobre algum tema de finanças, as pessoas falavam que era caro. E essas mesmas pessoas que falavam que era caro, estavam lá ainda trabalhando para uma empresa, enquanto ele vivendo da renda dos investimentos dele. E o segundo, que conecta com o que você comentou da mesa de bar, é que ele fala que muita gente que é rica, né? Tipo, eu tenho um amigo rico que ganha dinheiro com imóveis, que as pessoas não perguntam para elas como que elas fazem para ganhar dinheiro. Sim. Então é interessante, tipo assim, pede para um emprego, mas não pergunta qual que é o caminho. Então, acho que entra, né, conectando os dois livros, nesse tal do dinheirofobia, né, que é falar pouco sobre práticas. Antes de você falar quanto que efetivamente você ganha ou não, Sim, mas é sobre hábitos, né? práticas mesmo. Você consegue falar tranquilamente de dinheiro sem abrir seus números, né? Mas você Exato. falar quais as estratégias que você faz. Ah, você centraliza tudo no cartão de crédito? Ah, centralizo. Nossa, mas como que você faz? Por que você faz isso? Né?
Quanto que você tem a sua reserva? Onde ela tá? Tá na poupança? Tá na conta corrente? Tá na bolsa, né? Espero que não. É, Enfim, então eu acho que isso é, você vê, né? Eu trabalhava numa empresa e ela era chinesa. E aí, na época que eu ainda estava lá, a gente começou a ter muita conexão, né, com os chineses e eu era uma das pessoas responsáveis aí para fazer algumas integrações. E fiquei, né, estudando um pouco da cultura tal, e o chinês, ele fala de dinheiro muito abertamente. É bem interessante. Então, é muito comum para eles chegar, e aí, quanto você ganha? Né? Qual que é a sua renda? Então, em alguns países é muito mais comum, né, cultural também de falar, e no Brasil a gente ainda fica, né? é, Nossa. é. E é isso, né? E o dinheiro, eu acho que, querendo ou não, está muito atrelado a poder. Então, não, tem dinheiro, então muito poderosa, então não posso nem conversar com ela. Poxa. Exato, pois é. Não, e assim, e até um outro, o último conceito aqui do livro, é que eu tô com ele na cabeça, eu terminei de ler no final de semana, eu tô com um monte de coisa dele na cabeça. Já tá Que ela, fresquinha aí. tá fresquinho, que ela fala do custo 100 que eu achei muito interessante o conceito custo 100. Que é o custo 100? Quanto tempo você precisa, quantas horas você precisa, ou quantos dias para ganhar R$ 100. Eu achei também muito bom, que é um Sim. tipo também de relativização do salário, uma conta prática, que também ajuda você a pensar duas vezes quando você vai tomar algumas decisões, principalmente aquelas que são por impulso. Então, achei muito bom. Então, é Sim. o que você falou. Tem que falar sobre o tema para a gente conseguir se informar, que você pega diquinhas que podem mexer bem aí o seu final do mês no financeiro. Sim, sim, e eu acho que eu sempre falo, né? Sei lá, você vai comprar um celular. Poxa, as pessoas vão, pesquisa celular, sabe, né? Quanto quer, qual a memória que quer, qual a cor. Por que que a gente não faz isso também, né, com o nosso dinheiro, não só com a saída, né, que é o consumo, mas também com essa gestão? Então, eu acho que a gente tem que. É um hábito. Assim como, sei lá, fazer exercício físico, comer bem, né? Eu acho É, que trazer o assunto financeiro na sua vida é essencial para você construir uma paz financeira para a vida. é, exato. Se você É, afastar esse assunto, fica desconhecido. E aí você também não aproveita as oportunidades dele também, né? não, sem dúvidas. E aí, Ju, fazendo já um paralelo com as suas mentorias, que a gente comentou aqui, eu comentei aqui em cima, que você trabalha com mentorias tanto individuais quanto para casais. Como que funcionam essas mentorias? Tem essa curiosidade, acho que é legal também para quem está assistindo, que pode ser que seja um possível Sim. necessitado dessas mentorias. Então, para quem é e como que funciona essas mentorias? Olha, vou já quebrar um paradigma que as pessoas acham que, nossa, eu não tenho muitos R$ 1.000, então nem vou falar com a Ju. A gente acaba trazendo dois principais aspectos, né? Um, de organização financeira e planejamento financeiro. Então, dependendo da pessoa, a gente vai adaptar a mentoria só para isso, só para ela se organizar, né, começar a poupar um pouco de dinheiro e começar a guardar para reserva, né? Dependendo, se a pessoa já está mais organizada, a gente vai focar mais na parte de investimentos, né? Então, ela entender esse mundo dos investimentos, né? E eu sempre trago de um jeito muito prático, né? Então, eu abro a corretora junto com a pessoa, explico, ó, tá vendo aqui, você faz isso, você faz aquilo, e a gente faz um planejamento financeiro para que os objetivos dela conversem, não, nem sempre é um para um, tá? É difícil fazer isso. Mas pelo menos conversem com os investimentos. Né? Então, para Tá. esse objetivo aqui, eu posso investir aqui, aqui, aqui. Para uma aposentadoria, tem essa opção. Né? Então, pular essa etapa, né? Mas não pular de uma forma inconsciente, mas Uhum. agilizar, na verdade, essa etapa. E aí tem mentoria tanto individual quanto casal, que é muito legal, que aí vira quase uma terapia de casal, às vezes, né? Eu imagino. E, e aí tem também um que é novo, que eu, né, criei esse produto na pandemia, que é a avaliação financeira. Esse é um raio-x financeiro que a pessoa me manda as informações e aí eu preparo um infográfico e um plano de ação e a gente tem uma reunião de 2 horas já para dar eu brinco que é para dar uma luz. Ó, vai por aqui, vai por ali, vai por ali, né? A mentoria é um processo mais longo e tem todo um acolhimento, né, um acompanhamento bem próximo também. Ah, que legal, muito bom, gente. Então fica a dica aí já.
já tem o contato aqui da Ju para quem achar que pode valer um bate-papo. E Ju, e desde que você começou com as mentorias, o que você tem sentido, né? Porque é o que você falou, né? Tanto para casal, até no próprio livro da Natália, vou trazer novamente, que ela comenta que uma das grandes razões até ou de brigas de casais, de divórcio, tem a ver com dinheiro, e às vezes não Sim, tem também, porque, por exemplo, uma das partes, e geralmente a mulher, tem uma dependência financeira que também não permite que ela tome algumas decisões que poderia ser, por exemplo, sair da relação. Então, eu acho que sim. ela associa muito nessa questão de um bom controle do dinheiro, da independência financeira com liberdade, com segurança. O que você já viu, o que você já ajudou na transformação das pessoas que já fez consultoria durante esse período? Olha, tem um ponto, né, que é muito recorrente. Tem vários, né? Mas tem muita gente que está comigo, né? Hoje eu estou com 32 clientes ativos, né, na Que mentoria. legal. Diria que uns 40, 50% estão construindo reserva, né? Olha. Então, a pessoa vem e fala, Ju, né? Ou ela viveu alguma mudança na vida, né? Entrou no financiamento, ou teve alguma transição, ou enfim, viveu alguma mudança na vida dela. E aí, às vezes, ou ela zerou a reserva, ou às vezes ela nunca teve também e quer começar a ter, né? E aí ela está enfrentando dificuldades para fazer o dinheiro sobrar, né? Para Uhum. fazer. Porque, assim, não existe investir sem poupar, a não ser que você seja, né, herdeira ou ganhou na Mega É, Sena, exato. né? Porque o normal, né, da classe média, das pessoas, é ela ir poupando e investindo, e isso vai, né, crescendo lá a plantinha. Então tem esse nicho, né? E tem muita gente também que 80% assim, dos meus clientes são de humanas, né? E aí fala, Ju, então, é uma sopa de letrinhas, eu não entendo nada, eu tenho vontade de começar, né, de melhorar um pouco, mas estou perdida, né? E aí eu ajudo em traduzir, né? Eu brinco, eu sou a tecla SAP, né, Uhum. desse mundo financeiro aí, e vou dando como se fosse uma trilha para a pessoa. Falo, olha, vai por aqui, ó, tá vendo aqui? Tem isso, tá vendo Uhum. aqui? E vou dando dicas para ela acelerar esse processo também, né? E recentemente, essa é uma curiosidade, tá surgindo muita gente falando, Ju, vi 312 vídeos do YouTube, né, do Gustavo Cerbasi, da Natália Arcuri, do Thiago Nigro, vi todos os vídeos, já conheço tudo, mas eu travei, não consigo colocar em prática. Tem gente que fez curso, né, fez já vários cursos, tal, mas e aí a mentoria ajuda, né, principalmente nesse ponto. Então eu É. acho que as dificuldades estão caindo muito nisso. Primeiro tem essa mais primária, entre aspas, né, que é a Uhum. reserva, só que é, na minha visão, um dos principais pilares para uma sustentabilidade financeira é você ter uma reserva bem dimensionada. Porque Sim. senão você caminha 2 passos, volta 3. Né? E É. também não queremos isso. E fala um E depois pouquinho essa parte de investimento. Não, e fala um pouquinho dessa parte da reserva, que eu acho que é legal trazer caso. Porque com certeza assistindo a gente tem gente que vai querer já as diquinhas de investimento, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também deve ter os seus 50% talvez que está no seu grupo aí que você comentou da reserva. Comenta um pouco aí, né, rapidamente, óbvio, né, gente, que não é uma mentoria, quem quiser uma mentoria tem que falar com a Juliana, mas o que você já pode trazer sobre a reserva financeira, que assim, é regra de ouro que tem que sair daqui da Sim. entrevista com isso na cabeça? Olha, eu diria assim, primeiro, conheça quanto que custa ser você. Esse é um dos principais, é o primeiro passo para você fazer qualquer planejamento financeiro. Ah, sei lá, Ju, para eu ser eu, e aí é despesas fixas e variáveis. Não, as pessoas às vezes só pensam nas fixas. Não, é o total, né? Para você viver aí normalmente. E aí, vamos supor, R$ 4.000, beleza. Aí você tem que calcular quantos meses, né, de reserva. Geralmente as pessoas consideram 6. Eu Uhum. gosto de fazer um cálculo bem customizado de 3 a 12 meses porque Tá. depende muito da situação de risco da pessoa, né? Se ela é um pai de família, por exemplo, e tem 2 filhos e a mulher é dona de casa, é uma situação. Se a Tá. pessoa mora com os pais, né, tem uma renda e não pretende sair da casa dos pais, pelo menos não por hora, é uma outra situação.
Então, é de 3 a 12 meses, mas tá na Uhum. dúvida? Vai nos 6 meses. Sim, E, dica de ouro essa, anota, pega o caderno e anota. Não fica perdendo meses e meses. Ai, que corretora que eu vou fazer? Ai, que banco? Ai, já preciso. Não. E nem pensando, ai, eu vou nesse produto, vou naquele, porque tem umas 5 opções. E elas são muito, muito parecidas. Então vai naquela que é mais fácil para você. Ponto. sim, E, ai, sim, não sei ainda. Tudo bem, começa na poupança. Começa só na poupança. Depois você migra. Mas eu vejo que as pessoas travam, assim, de uma forma muito, e gastam uma energia muito além do necessário nessa questão de começar a reserva, né? Então, sim. sugestão é essa. Boa, muito bom. E a outra dica, né, também é o que você comentou, né? Reserva financeira nunca deveria estar, por exemplo, em renda variável, em ações, né? É uma graninha que tem que estar ali pronta, com uma liquidez rápida, ou seja, que você, se você precisar dela amanhã, E tem consigo uma, você acessar, né? conhece Então, essa fofoca da Natália Arcuri? qual? Porque teve uma vez, antes ela era patrocinada pelo Modal, né? E Sim. aí, não sei o que aconteceu, que ela fez um vídeo, 5 lugares que você pode guardar a sua reserva. Os 4 estavam super certos, né? E aí o último ela falou em FIs. E aí foi um rebuliço aí. Ela indicou um FI de papel, né? Que depois a gente até vai entrar nessa dúvida, que costumam ser mais estáveis, só que não é. E, inclusive, esse FI foi um pouquinho antes da crise que ela indicou isso. E aí, inclusive, esse FI sofreu na crise, ele deu uma boa caída. Então, não, Caraca. Não, muito bom. Não, é uma essa eu não, fofoca. não lembro disso. É, mas Vira e um bom mexe, o ponto. pessoal lembra, porque, enfim, ela falou e depois acho que ela até se desculpou, enfim, né? Mas só É, uma, mas bom uma ponto, bom curiosidade. ponto. Ótimo. Bom, Ju, excelente. Aí agora, eu acho que a gente pode começar, porque assim, vieram tantas perguntas do pessoal de casa, que eu já vou pular para essa parte e a gente faz aqui esse bate-bola para ver o quanto que a gente consegue avançar aqui nas dúvidas. E quem está assistindo aqui a gente agora, tem prioridade também, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida, escreve aí que eu consigo ler para dividir para a Ju, tá? Então, vê alguma dúvida agora na cabeça, coloca aqui para a gente poder colocar na pauta. Bom, a Sim. primeira pergunta é: por onde começar de forma mais simples? Eu acho que aqui você já explicou que é a reserva de emergência, né? Primeiro, assim, se primeiro ter 6 meses do seu custo aí reservado, esse eu entendo que é a forma de começar de uma forma mais simples, né, Ju? Na verdade, antes da reserva tem um passo, né? Que é conheça os seus números. Você precisa, né? Você precisa saber quanto que é a sua renda, né? Eu já conversei com pessoas que eu falei, quanto que é a sua pessoa CLT, né? Qual que é a sua renda líquida? Não sei. Eu acho que É, não tinha visto, né? O Olerite, né? Sempre, às vezes, gravou a renda bruta, não renda líquida, né? E também conhecer os seus gastos. Se tem dívidas, tudo bem, gente, não é um pecado ser endividado, mas é, conheça também as suas dívidas, né? Quanto que você paga aí de juros e etc. E se tiver já investimentos, é legal também conhecer o quanto você já tem de investimentos e se eles estão conversando com seus objetivos. sim. Mas, se você ainda não tem investimentos, primeira etapa, com certeza, reserva, depois de conhecer seus números. Ótimo. E aí, Ju, uma dúvida também, que ela comenta assim, né, todos os livros de finanças que você vê, exatamente isso que você falou. Muita gente às vezes fala, eu já conversei com amigos meus, você pergunta, e aí, você faz seu controle financeiro sempre? Ai, não tô querendo nem olhar, porque eu não vou gostar do que eu vou ver. Eu fui, gente, mas aí você não vai resolver, né, É. no caso. E aí a minha dúvida é, você que, né, antes até de trabalhar no que você trabalha, você já tinha seu controle, com qual frequência que você fazia e agora, né, que você faz o seu controle de gastos, enfim, nossa, imagina você tem uma planilha aí para fazer o seu controle. Qual que é a periodicidade que você recomenda que as pessoas façam? Olha, eu vou um pouco. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que algumas situações exigem de você anotar tudo que você gasta, né? E eu, Uhum, geralmente, para alguns clientes, eu indico por um período, por tá, 2 meses, para a pessoa dar uma refinada.
Tem Tá. gente que gosta de fazer isso para a vida porque gosta de se controlar. Eu, por exemplo, eu não anoto, né? Uhum. Tudo que eu gasto. Mas eu tenho os meus limites, né? Então, como eu centralizo muito no cartão, eu controlo a fatura do meu cartão uma vez por semana. Então, eu tenho a minha meta lá de cartão, e aí eu Uhum. vejo lá, vamos supor, vai, uma meta de 4.000. Aí eu vejo, Uhum. primeira semana, gastei 2. Opa, vou dar uma segurada nas outras. Né? E vou Boa. fazendo isso. Mas, no geral, eu acho assim, dá uma olhada, né, geral. Vê lá, começa pelas fixas, que são mais fáceis, né? Depois pega a fatura do cartão de crédito ou extrato da conta corrente, né? Enfim, dá uma refinada nas variáveis, né? Beleza. Ainda ficou algumas dúvidas? Anota por um mês. Não precisa Uhum. anotar assim, por um mês só para você fazer um raio-x, né? E Sim. aí, diante disso, você já vai ter uma noção do que dá para melhorar, do que não dá e definir, tipo, fiz um raio-x, então o meu limite de gastos é 3. Tudo bem, Uhum. então vai controlando para você ficar dentro desses 3. Eu vou nessa linha um pouco mais flexível, digamos assim, porque eu acho que em algumas situações não tem necessidade de você anotar o cafezinho, né? Se Uhum. a pessoa tem uma renda muito maior do que ela ganha, do que ela gasta e tudo mais, já está bem confortável. E também, para algumas pessoas, vai ficar um processo enfadonho e ela vai desistir, ela vai falar, isso não é para mim e vai cair fora. Né? Boa. Então, eu acho que É. tem que olhar muito para cada situação. Por exemplo, se você está no 0 a 0, não sobra nada, aí é legal você se aprofundar um pouquinho nos gastos. Né? Sim. Porque ou você está gastando um pouquinho mais, ou já cortou o que tinha que cortar e você precisa ganhar um pouquinho mais. Aí Exato. o 0 a 0, geralmente você precisa dar uma aprofundada aí para entender o que está acontecendo. Ah, perfeito. Boa. Muito boa. É, tá certo, é verdade, né? Porque senão é aquilo que a gente comentou até antes, né? Senão você vira um planilheiro que não É, necessariamente está ajudando, né? então eu acho assim, vale muito mais a pena você fazer uma vez, um mês, mas olhar, sabe, analisar com cuidado, do que aquela pessoa que anota tudo, mas nunca analisa. Então ela é uma digitadora, né? Então não adianta Sim, muita é. coisa. Boa, muito boa. Ótima, ótimo ponto. Aí depois veio aqui uma pergunta: qual a melhor opção para os pais que querem investir, poupar para os seus filhos pequenos? Diquinha Essa é para os muito pais. comum. Eu fiz uma palestra, né, no Dia das Mulheres e também veio essa pergunta, é muito comum essa pergunta. E, inclusive, gente, quem tem aí, trabalha em empresas, quer trazer esse assunto para dentro da sua empresa, também faço palestras aí nas empresas. Bom, eu acho que, assim, um caminho que é bem interessante, na minha visão, é uma previdência privada, por exemplo, tá? Uhum. Por que, Ju, previdência privada? Porque a previdência, ela primeiro é um investimento mais de longo prazo, né? Então, sei lá, vamos supor que seu filho tem 5 anos, você quer deixar um dinheiro para ele, né, quando tiver 18, por exemplo. E aí a previdência acaba tendo alguns benefícios, digamos assim, em relação à tributação, né? Em Uhum. relação também se acontecer alguma coisa, não tem alguns impostos, né? Se acontecer alguma coisa com o pai, os pais da criança, enfim. E aí você consegue, né, lá na frente, ou usar esse dinheiro como uma renda, sei lá, para pagar uma faculdade, ajudar a pagar um carro, né? Não sei. Ou também resgatar. Então, eu acho que é um caminho interessante. Se você tem um perfil mais arrojado, talvez uma carteira de ações, mas aí a pessoa, os pais têm que saber, né, escolher, Uhum. senão É. não adianta. E se tem um perfil bem conservador, eu acho que os próprios títulos, alguns títulos do Tesouro também podem atender essa questão. Né? Então, eu colocaria esses 3 perfis, assim, né? Um mais bem conservador, um moderado, e um mais arrojado, uma boa carteira de ações, se a pessoa souber fazer, Sim. é bem legal também. Boa, muito boa. Pessoal, aí, ó, os pais aí de plantão já diquinha aí da Ju. Aí vem uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito, que eu tenho certeza que a resposta é sim, mas legal pegar suas considerações, que é: não seria interessante incluir educação financeira nas escolas? Ah, que ótima sugestão. Então, gente, na verdade, ela já está inclusa. Ah, já? Tá começando, né? Então, em 2020, se eu não me engano,
tem a Base Nacional Curricular, BNCC, né? E eles incluíram a educação financeira. Mas aí é uma opinião minha, né? Eles incluíram para que os professores das matérias, então, por exemplo, matemática, português, né, começassem a introduzir esse assunto. Né? Então, não é um professor especialista de educação financeira. Ah, estranho, Entendeu? então. Entendi. Ele vai sim, esse tópico vai ser incluído nas matérias já tradicionais. Aí que Tá. eu não concordo. Entendeu? Ah, Porque não quer dizer que a pessoa sabe de matemática que ela sabe de educação financeira. Né? nossa, com Então, certeza. eu acho que é que nem educação física, é que nem se resolvesse colocar educação física, ó, o professor de português vai dar educação física para você. Né? Então, mas assim, eu vejo que é um começo. Né? Eu acho que nem tem, talvez, corpo docente para incluir todo mundo já com um especialista, Uhum. então é um início de uma É. conversa, mas já tá, foi recente, né? Acho que foi 2020 mesmo, que incluíram na base aí. Ah, que legal, não sabia. Bom, então, notícia boa, né? Com possibilidades de ajuste, mas já temos um primeiro passo também, de qualquer modo. Aí depois vem aqui a pergunta: por que em tempos de pandemia os fundos imobiliários de papel são mais indicados? Aí já dá o beabá aí para o pessoal de casa, que essa pergunta ela já Então, tem conhecimento de quem o fez, né? exatamente, né? E assim, aí tem que também questionar um pouco dessa afirmação, tá? Porque a renda variável, ela tem momentos para algumas, né, para alguns setores ou para alguns tipos, né, de papéis e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado às vezes com essas afirmações, né? Uhum. Porque não necessariamente o que é saudável, né, para uma carteira de FIs é ter uma carteira diversificada. Agora, Uhum. por que os FIs de papéis, eles passaram pela crise um pouco mais E o que tranquilos, que é, digamos ô assim? Ju? Mas só explica para o pessoal qual que é a diferença aí desse de Boa. papel e qual que é o outro. Tá, vamos lá. Então, tem fundos de investimento imobiliário, né? Sim. Então, é a forma de você ser um pequeno dono de um imóvel, né? Um Uhum. pequeno proprietário. Você vai ter uma cotinha, você vai ter um pedacinho dele. E aí tem fundos, né? É mais fácil você pensar em fundos de tijolo, que é quando tem um imóvel de fato, seja um shopping, um prédio corporativo e etc. Os fundos de papel, eles não têm um imóvel. Eles investem, né, no mercado imobiliário, mas não tem um prédio. Tá. Né? E aí, na pandemia, os de papel não sofreram tanto, alguns sofreram, tá? Mas não, a maioria não sofreu tanto porque, pensa, um shopping, um fundo de shopping. O shopping ficou fechado. Sim. Né? Então, os lojistas tiveram problema de pagar aluguel e etc. Uhum. Um prédio corporativo, né, também sofreu com a pandemia. Então, tem a ver, né, com essa questão. E um fundo de papel, ele não tem um risco de... Aí vou entrar num conceito mais técnico, tá? Mas Tá. de vacância. O que é vacância? De ficar vazio. Né? Um escritório corporativo ficar vazio. Porém, ele tem outros riscos. Né? Um risco de calote, um risco de alguém não pagar e assim vai. Tá. Mas o grande segredo é você ter um mix. Ter só fundo de papel também não é a melhor coisa do mundo. Então você faz um Tá. mix aí. Entendi. Tá bom, beleza. Bom, quem tá com mais dúvida já sabe, né? Mandar inbox pra Ju, que aí ela fala Sim. com mais. Aí depois vem aqui uma pergunta também, ó. Investimentos de curto prazo para grana de viagem nas férias, por exemplo, para usar daqui a um ano. Já anota também, pega de novo o caderno. Primeira coisa já, renda fixa. É. Um ano é renda fixa. Né? A não ser que você queira, né, ter muita dor de cabeça, né, e ter grandes chances de perder esse dinheiro, renda fixa. E aí, na renda fixa, você pode escolher alguns títulos, seja título público, mas em um ano vai ser só o Selic, aí que conversa um pouco mais com esse prazo, ou você pode escolher títulos privados, CDB, LCI, LCA e assim vai, que o vencimento esteja próximo dessa Desse data que ano. você quer fazer o objetivo. Só toma cuidado aí com a data para não pegar uma coisa É. depois, né, do, Pega a do data prazo daqui que a um você ano, a quer. viagem é daqui a 8 meses, dá ruim.
E, ô Ju, Exatamente. por exemplo, nesse contexto aí que você está trazendo, nesse exemplo mesmo, nessa pergunta de um ano, quando vai para o renda fixa, como que você avalia entre o pré-fixado e o pós-fixado? Ótima pergunta. Tô me A gente sentindo tem aqui, que. ó, tô me sentindo no jornal aqui em pauta, tá fazendo as perguntas com a Juliana aqui, com as atualizações Estamos econômicas. aqui, né? Eu aqui no céu. É, bom, tem momentos e momentos, tá? Agora a gente está no momento de que a taxa Selic está subindo, né? Então tem uma perspectiva aí dela fechar o ano em 5,75, quase Nossa, 6. muito alto, né? Tipo, tá dobrando praticamente um ano, né? Na verdade, quase triplicando, né? Que ela saiu de 2 e está, É, né, indo quase para exato. 6. E aí, o pré-fixado, em momentos de alta da Selic, você tem que tomar mais cuidado, né? Porque se a Selic está com uma previsão de chegar a 6 e você pega um pré-fixado de 5, você tá, não é que você vai perder dinheiro, mas você está perdendo uma oportunidade, né? Uhum. E o contrário também vale. Quando está um cenário de queda de taxa de Selic, o pré-fixado se torna um pouco mais interessante, né? Porque você trava uma taxa mais alta, né? Sim. Vou dar uma dica aqui. Pré-fixado é quando é só número. Só número, 10% ao ano, não tem letrinha. Uhum. Boa. Pós-fixado é quando tem algum índice, tem alguma letrinha, CDI, PCA e assim vai. Boa. Bom ponto. Não, uma boa dica, concordo. Agora também com a Selic subindo, né? Tem que acompanhar todos os pontos. Por isso que eu acho que é importante, né, Ju? O que você falou, no fim do dia, seja você de humana, seja você de exatas, o conhecimento, a educação financeira é um ativo que a gente precisa investir pelo menos um pouco para entender. Porque se você não Sim, faz isso, quem vai tomar a decisão para você? Vai ser, às vezes, o banco que você, né? Ou algum especialista, ou que a gente fala, né? A pessoa assistiu um vídeo do YouTube e já vai tomar uma decisão. Então, sim. assim, para você poder ter domínio disso, tem que aprofundar no básico, pelo menos, né, Ju? Senão você vai terceirizar o seu capital para alguém, seu patrimônio para alguém tomar decisão, né? Não, e não só isso, né? Por exemplo, essa questão de pré e pós-fixado também vale para financiamento. Você tem É, financiamentos pré-fixados e você tem financiamentos pós-fixados. Então tem que tomar cuidado, porque o financiamento é uma dívida que você vai levar, né, por um longo prazo, teoricamente. E se você faz uma decisão errada, você vai pagar por muitos anos por isso. Então tem que é, tomar cuidado. Ju, mas eu não sei. Pergunta, fala com fulano, manda uma mensagem para alguém que você conhece, que sabe, né? Não tenham medo de perguntar e hoje em dia também de jogar no Google, porque tem é, muita coisa que você consegue descobrir pelo Google, mas precisa estudar um pouquinho. total. E aí, falando em estudos, quais são os livros que Juliana recomenda para o pessoal de casos que fizeram aí uma boa mudança na sua vida, ou aqueles livros, né, que eu costumo dizer que são os livros que não dá para emprestar. São livros que você vai querer acessar depois, então esses não vão ser emprestados. Eu vou citar primeiro um que eu acabei de ler ele e já quero reler porque eu achei sensacional, chama Escassez. Né? Eu não lembro o autor, ele é um nome indiano e ele traz muito, né, uma questão da escassez, tanto de dinheiro, de tempo e a escassez também de calórica, né? Quando você está numa dieta ou coisa do tipo, mas ele puxa mais para a questão do dinheiro. E então fica uma dica, porque ele fala como a escassez mexe com o nosso cérebro e com a nossa tomada de decisão. Como a gente Olha, acaba tomando decisões piores quando está vivendo um cenário de escassez de dinheiro, né? Então, aí é onde eu discordo muito da Natália Arcuri, por exemplo, apesar de é, achar que ela fez um trabalho sensacional, assim, ela conseguiu atingir uma parcela da população que ninguém estava conseguindo, e ela é conseguiu, né? verdade. Mas eu acho que não é muito assim, você é pobre porque você quer, sabe? Né? Uhum. Você não quer mudar. Então, né? Será? Você já viveu aquela realidade, né? Não, Você eu já também viveu na acho. favela, Não né? é. Eu acho que assim, a gente tem que fazer a nossa reviravolta. Acho que sempre tem aquilo que a gente pode puxar.
mas não Sim. necessariamente, tipo, né? E se não, putz, então meus pais que têm um patrimônio enorme, mas não tem, dependendo de alguma outra coisa, não fizeram um bom trabalho, né? Tipo, não é bem isso, né? Então, acho que. E aí ele puxa muito nessa questão, né? Então, o Escassez é um deles. Tem um outro autor que é o Eduardo Amuri, que ele é um consultor financeiro, né? Mas hoje em dia ele faz mais em grupo, né? Ele não faz mais individual. E ele tem um livro que chama Dinheiro Sem Medo, que é muito bom, tem uma pegada também humana, né, de falar assim de finanças de um jeito, né, tranquilo, sem fórmulas mágicas, né, para a pessoa se encontrar. Então esse também é muito bom. E tem um último que eu falei para você que agora não estou lembrando, mas vou também falar quem não conhece da Nath Finanças, né, da Nath Finanças vai numa pegada da Natália Arcuri também. E para quem quiser mais avançado, digamos assim, tem o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, que é muito da gente trazer esse conceito de investir em ações, como isso a longo prazo pode fazer uma grande diferença para a gente também. Legal, boa. Bom, gente, para quem aqui já se perdeu nas recomendações, a produção já separou aqui, as dicas já Aí, anotou para a gente depois divulgar. Então, eu vou fazer depois um post com as dicas da Ju para todo mundo poder acompanhar. E aí, ô Ju, uma que veio aqui é sobre criptomoedas e investimento de longo prazo. Esse nem eu sei o que é tal da criptomoedas, tá? Ainda coloquei no. então, Fiz um rios agora há criptomoeda pouco em Solana. é o famoso, né? Um dos mais famosos é o Bitcoin, mas tem Ah, várias. tá Então, bom. tem o Ethereum, hoje em dia tem umas mais de 5, 6, né? Não, não lembro de cabeça, mas o mais famoso é o Bitcoin. Eu não sou uma especialista em Bitcoin, já investi bem pouquinho, né? Porque eu gosto de investir naquilo que eu conheço, naquilo que eu domino. E também essa questão do Bitcoin ainda não ser regulado, né? Isso eu não me sinto confortável, né? Não Uhum, quer dizer que você não possa ganhar dinheiro com Bitcoin, mas tenha ciência que é extremamente arriscado, né? tá. Então, não vai pegar o seu dinheiro da vida e colocar lá. Você quer Uhum, começar? Beleza, começa com um pequeno percentual do dinheiro que você tem. No máximo, na minha opinião, no máximo 5% do total que você tem. Então, sei lá, você tem uhum, 100 mil reais, coloca lá 5 mil, então, para ver, né, como que vai ser no Bitcoin, sabendo que é um dinheiro de risco. sim. E agora, não entendi se a pergunta é se a criptomoeda é um investimento de longo prazo, né? Mas eu acho que ela é uma aposta. Assim, Tá. tem toda uma questão, né? Mas ainda falta, digamos, na minha visão, Uhum, fundamentos para você ter uma certeza de falar, não, essa moeda realmente vai ter um futuro super promissor. tá. Né? Na minha opinião, ainda falta um pouco de fundamento. Então, não colocaria aí criptomoeda como uma super promessa de longo prazo, na minha visão. Tá. Não, tá respondido. Não, aqui, gente, aqui é Juliana Ascar, é o que Juliana Ascar acha. Não, e você tá de parabéns, porque falou o meu sobrenome de maneira, assim, perfeita. Você viu que veio até trocadilho, né? O que a Juliana Veio. Ascar acha. Sempre ligavam em casa. Ai, falou, por favor, o Rogério Achar, né? Aí eu falava, eu não achar Rogério. Sempre isso. Ah, muito boa. É, quem nunca tem piadinhas com seu próprio nome, né? Ô, Ju, e a última que a gente tem aqui sobre qual a sua opinião sobre day trade? Polêmica. O pessoal veio nas polêmicas, né? Polêmica, essa aí vem nas polêmicas, exato. Olha, vou começar já falando que não é para mim. Eu não gosto. Para mim, quer dizer que não é, né, não é uma forma de investimento? É, né? Uhum, É uma possibilidade. Quando a gente fala de renda variável, tem vários caminhos que você pode percorrer, né? O que eu escolhi para mim, eu costumo fazer uma correlação, que é um caminho bem asfaltado, sinalizado, sabe? Tem telefone, se tiver um SOS, né? tem O uma day emergência trade, para ligar? isso. O day trade, na minha visão, é aquele caminho que ainda não está asfaltado, né? Só que ele pode te levar, pode chegar também onde você quer chegar, pode.
Mas o que eu acho que as pessoas diminuem, assim, é que você precisa de muito estudo. Não é essa facilidade aí que as pessoas falam, né? Então, tem gente que trabalha, né, como day trade, mas tem uma pesquisa, se eu não me engano, que acho que é só no 5% dos day trades, de fato, tem sucesso no day trade. Né? Então, é porque tem muito bafafá, porque é com essa promessa de ganhar dinheiro fácil. Então, eu acho que é um caminho possível, mas você não pode menosprezar, né, o esforço e o estudo necessário para isso. Eu acho que é aí que a galera se perde. É. Não, e no fim das contas, né, Ju, acho que assim, eu até fiz um Reels em sua homenagem, com tanta Eu opção que a preciso gente ver, eu não tem. consegui ver, vou ver, vou ver. Depois você olha lá, que ele foi em sua homenagem aqui de lançamento da entrevista. Porque tem muita rota, né? Então, assim, eu vou por imóveis, eu vou para fundo de investimento, eu vou para ações, eu vou para renda fixa, para onde que eu vou? Então, assim, eu acho que hoje também, e isso é um cuidado que eu, pelo menos, estou tendo comigo mesma, que é estabelecer uma estratégia para você, escolher por que caminho que você quer se aprofundar. Sim, Porque hoje você consegue ganhar dinheiro com tudo, desde que você tenha conhecimento para tanto ou que você tenha sorte. Mas como a sorte a gente não consegue garantir, eu acho que sim. assim, tem que escolher, senão você fica perdido, né, Ju? Por exemplo, vou investir em ações, mas eu não tenho tempo, nem disponibilidade, nem interesse de, sei lá, acompanhar diariamente. Então, assim, que é também o perfil que você tem para conseguir estabelecer uma estratégia, porque de todos os meios, né, Ju? Tem gente que enriqueceu com imóveis, tem gente que enriqueceu com fundo de investimento, tem gente que Sim. enriqueceu com ações, mas qual que você vai focar para ter conhecimento, né? Então eu tenho É, pensado um eu pouco acho que assim. tem dois pontos que as pessoas menosprezam isso. Um é o autoconhecimento. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de correr risco, eu quero estudar sobre isso, ou não, não quero estudar sobre isso, eu tenho tempo para isso? Não, não tenho tempo. Né? Então, você tem que se fazer algumas perguntas que, por exemplo, se, na minha visão, se você não tem, no mínimo, 4 horas por dia para acompanhar o mercado financeiro, não dá para você ser day trade. Então você já Exato, elimina, mas tem vários outros caminhos, entendeu? Mas total. faça esse autoquestionamento, aí você já vai eliminar algumas coisas. E aí também eu acho que eu vou muito nessa linha. A sua estratégia, ela não é fixa para a vida toda, sabe? Tipo, é isso e você vai morrer com ela. Não. Conforme você vai evoluindo, vai estudando, vai conhecendo mais, você pode ir refinando ela. Eu comecei 100% quase, era 90% no Tesouro Direto. Uhum. Entendeu? E aí eu dei sorte que a Selic estava alta, né? Então isso me É, ajudou muito na época. Mas isso foi em 2011, né? Depois eu peguei um. Mas aí, conforme o tempo foi passando, o meu conhecimento foi evoluindo, eu fui refinando isso, né? Então eu acho que as pessoas também têm que e também tem humildade, sabe? Tipo, começa na renda fixa. Tô entendendo a renda fixa, beleza, agora eu vou pro próximo. E vai, né? Vai tipo uma escadinha mesmo, se você quiser subir até o mais arriscado. Se não quiser, fica na renda fixa também, que tá tudo certo. perfeito, muito bom. Bom, Ju, eu passei aqui por todos. Eu vou abrir aqui para a nossa. Eu vou deixar os comentários caso alguém queira aproveitar e fazer alguma pergunta aqui, aproveitando a Ju, gente, que está diretamente aí, né, no meio do mato, né, Juliano? Trazendo Sim, tô aqui. aqui, ó. Tô aqui no meio do mar. Maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, quem quiser trazer alguma pergunta é o momento, mas quem não quiser, eu tenho já uma para a gente fechar aqui, que são realmente essas regrinhas de ouro. Se você, de tudo que a gente fez uma pincelada, né, em cada coisa. Então, acho que se você tem algum, sei lá, umas 2 ou 3 regrinhas de ouro que você daria para o pessoal que está aqui assistindo. Legal. Bom, acho que a primeira a gente já falou bastante. Faça um diagnóstico, um raio-x, né, dos seus números, seu autoconhecimento também, né? Qual que é a sua relação com o dinheiro. Então, esse raio-x, ele tem que ser quantitativo, né? De números mesmo, e também qualitativo, né? O que que o dinheiro é para você, enfim. Depois, reserva. Aí, né, em termos, né, mais práticos, monta a reserva, conhece os números, monta a reserva. Montou a reserva, começa a se questionar o que que você quer fazer com o seu dinheiro. Né? Então, Uhum. você quer fazer uma viagem, você quer, né, investir para o seu filho, você quer fazer um intercâmbio, você quer sair do emprego. Primeiro isso, e depois você avalia qual investimento fazer.
né? Quando você inverte essa ordem, é É, muito arriscado, porque você talvez, se tiver alguma mudança na sua vida, você vai estar com os investimentos que não conversam com a sua vida. E aí não adianta, pode ser o melhor investimento do mundo, né? Mas às vezes você precisa resgatar ele antes do prazo e assim vai. Então eu sim. falaria muito desses três, né? Fazer, conhecer e, por último, assim, uma pimentinha, né, digamos assim, uma cereja do bolo, na verdade. Gente, planejamento financeiro, a gente falou, né, até essa frase, né? Quem se planeja, improvisa melhor. Então, você não tem certeza do que vai acontecer na sua vida, a incerteza é uma certeza. Então, É, porém, se você tem um mínimo de planejamento, você tem uma referência, você tem onde se apoiar ali se alguma coisa acontecer. Né? Se você não faz nada de planejamento, você fica no escuro. É que nem você sim. chegar para comprar uma geladeira e falar para o vendedor, olha, eu quero uma geladeira. Ele vai falar, tá, que tipo? Não, não, só quero uma geladeira. Né? É branca, é preta, de inox, é 220, é 110. Não, não, é geladeira que eu quero. Então você vai ficar vendido, né? Então eu acho que esse planejamento, e às vezes é simples, é pegar um caderno, não sabe mexer em planilha, faz um caderno, faz na calculadora, no celular, mas parar para pensar. Eu acho que é um ponto muito importante que às vezes as pessoas não param, tomam decisões afobadas e lá na frente pagam o preço. Não, perfeito. Não, achei bem esclarecedor. Ju, olha só, a gente passou por temas assim diversos em uma entrevista, do leigo ao expert. Então, assim, É, foi muito boa. né? Foi assim, foi vai, vem, mas eu acho que foi ótimo porque falar de finanças eu acho que é sempre um assunto muito rico, só que ao mesmo tempo tem tantas possibilidades de acordo com o cenário em que as pessoas estão, de acordo com os objetivos, de acordo com o caminho que cada um quer seguir. Então, é impossível fazer uma conversa muito aprofundada, né? Sim. Tipo, em um aspecto específico. Então, acho que foi ótimo porque deu para pincelar muito. Então, quero te agradecer por ter participado aqui do Eu que canal, né? agradeço, foi ótimo. Minha página, adorei. E aí depois vamos ver, né, Ju? Dependendo do que vier, quem sabe a gente faz uma parte 2 aprofundada em alguns dos temas que a gente pincelou, né? Sim, sim. E aí, sei lá, faz um quadro fixo aí, não sei, a gente pensa em alguma coisa. Vamos pensar. Não, vamos pensar. É que eu acho que é um assunto muito legal. Eu tenho pesquisado, eu li o Pai Rico, li esse da Natália, que já peguei. Foi ótimo que você deu essas dicas que eu também quero ler, porque e eu gosto muito de livro, tá, Ju? Eu sou muito, tanto você vai ver que eu falo muito de livros no meu Instagram, que eu acho que abre a sua cabeça de um jeito. Às vezes é uma frase, né, Ju? Um capítulo, que o negócio se encaixa de uma forma. Sim, Então, e aí você vai pegando diversos autores e fazendo a sua própria opinião. Então, eu acho muito rico. Então, acho uma boa. sim. Vamos pensar, Ju, nesse quadro de finanças. Vamos ver aí, de repente. Todo quadro tem É, um eu perfil. super. Eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, mais gente a gente ajuda, né? E a É, gente aprende também com as situações das pessoas, então é muito rico. Conte comigo aí para as boa. próximas. Pode deixar. E aí, gente, para quem está assistindo a gente, eu vou pedir para nos ajudarem com um print nosso. Aí, Ju, se tudo der certo, ou você ou eu vai receber um print depois, entendeu? Então eu vou, senão depois a gente não consegue o registro. Então eu vou falar já. Então quem tá aqui puder fazer um print e mandar pra gente. Então vai, um, dois, três e beleza. Bom, se deu certo, Ju, a gente vai Bom, receber o seu espero, print. né, que alguém. Senão a gente dá aqui, né? Ô, Ju, espero que aí do Team Lígia ou do Team Ju alguém tenha feito um print. Bom, Sim. Ju, muito obrigada pela sua participação. Achei que passaram 58 minutos e para mim passaram uns 15. Então foi muito Passou, bom. voou, né? Passou voando. Obrigada. E aí depois, pessoal que está assistindo, vou divulgar ainda essa semana as dicas de livros da Ju para vocês e a entrevista vai ficar salva aqui no Instagram e também no YouTube. Tá bom? Muito Isso aí. obrigada. Eu que agradeço. Quem quiser, né, conhecer mais os meus serviços, vai lá no meu Instagram, tem muito conteúdo também legal sobre isso. E estou à disposição aí para quem quiser bater um papo sobre dinheiro, sem Ah, dinheirofobia. muito bom, Ju. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até.